Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo. Cumprimento você também que está conosco pela TV Com BR para todo o Brasil, canal 28 da Sky e da Oi. Toda sexta-feira o nosso programa também em rede nacional. E cumprimento a você que está conosco no canal do YouTube, né? Sempre muito bom conversar também com você que nos acompanha pela internet. Recebo hoje aqui meu grande amigo, Dr. Gilson Liboreiro. Já tem um tempo que ele não vinha aqui e agora com um assunto muito especial para a gente tratar aqui no nosso programa. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Acesse lá, você que precisa do seu site, do seu e-commerce e também da sua rede social bem feita, www.5bits.com.br. Eleição 2022 se aproximando, a gente tem tratado desse tema aqui com uma seriedade muito grande, e Dr. Gilson também nos comunicando que também é pré-candidato a deputado federal, e vamos falar sobre isso também, falar seus trabalhos aqui na Câmara de Vereadores de Sete Lagoas, vamos falar um pouco da administração de Sete Lagoas e também sobre mais essa perspectiva aí das eleições de 2022, que é realmente algo muito importante para todos nós, não só aqui de Sete Lagoas, mas todo o Brasil. Doutor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui, que bom, né? Longa data que a gente vem se encontrando e eu sempre vendo sua evolução. Muito obrigado, Santiago. Para mim também é um grande prazer estar aqui, né? Eu que gosto muito de aparelhos de comunicação, de rádio, de TV. Eu tenho a felicidade de ter ajudado a criar a rádio de Cordesburgo, a rádio comunitária, né? Então é sempre um prazer estar aqui, poder falar com você, falar com seus telespectadores. Eu lembro muito, saudade daquele tempo que o Dr. Gilson era prefeito de Cordesburgo, né? Foi a época que eu mais ouvi falar de Cordesburgo, porque era uma comunicação assim bastante ampla, né? Eram projetos tentando levantar o nome de Cordesburgo, tornar Cordesburgo cada dia mais turística, né? Enaltecer a cidade, né, doutor? E eu lembro que realmente era uma luta muito grande para fazer com que a cidade acontecesse. O turismo, ele é muito mal explorado ainda no país, né? Na nossa região, aqui em Sete Lagoas, por exemplo, há uma dificuldade grande de se desenvolver projetos turísticos, né? E Cordesburgo, além da agropecuária, eu também sou um pequeno produtor rural, né? A gente só sabe o sofrimento que é no campo, tem a vocação turística, né? E para isso você tem que difundir o seu produto, né? E nossos dois produtos eram espetaculares, que é, a Gruta do Maquiné, né, que é uma referência, e também João Guimarães Rosa, que é conhecido mundialmente. Então, nesses 2 mandatos que eu fiquei como prefeito, eu foquei nisso, né? Então, construí lá também alguns aparelhos do turismo, como o receptivo turístico, o zoológico de pedra, né? Capacitei, investi no artesanato, porque nós temos que fazer isso. O turismo, ele gera renda e emprego. Nós até recebemos aqui recentemente o Lawrence, né, que é de Cordesburgo, e parece que deve ser candidato a prefeito lá, ele comentando sobre a cidade de Cordesburgo, a importância dela na região, e realmente é uma cidade que, se tivesse um pouco mais de investimentos, tivesse um pouco mais de olhar para esse turismo local, ela poderia ser uma cidade que explodisse na nossa região, devido principalmente à história dela, né? Você não consegue fazer nada, projeto nenhum, sem investimento, e para isso você tem que buscar, né? Então, infelizmente, há alguns anos em Cordesburgo, a gente tem uma administração muito local. Isso. É um pessoal que não sai de lá, fica lá, e você não consegue arregimentar investimento lá na nossa cidade, né? Assim, tem projetos maravilhosos para alavancar o turismo em Cordesburgo, e aqui em Sete Lagoas, como, por exemplo, esse trem de turismo, né, que sairia de Belo Horizonte, iria até Curvelo. Na Assembleia Legislativa tem uma comissão que cuida disso, né? Eu vou sempre nas reuniões, mas eu sou o único que vai. Não vi mais ninguém aqui da nossa região que participa dessas discussões, não é? E tem outras milhares de coisas que se pode fazer, né? Aqui em Sete Lagoas, por exemplo, eu falo que hoje tem o circuito das grutas que tem como foco regionalizar o turismo, tá certíssimo, né? Então, por exemplo, você faz esse trem, depois você vai e faz um planetário na Serra de Santa Helena, né? Depois você faz alguma coisa em Matosinhos e Prudente de Moraes,
em Santana do Pirapão. Então, isso é fundamental para desenvolver. Mas quais são os obstáculos? Primeiro, o primeiro de todos é a vontade política, né? A gente não sente assim vontade política, tem que ter vontade política para desenvolver projetos. Segundo, são o financiamento, né, desses projetos. Mas se você não tiver vontade política, não tem mais nada, não tem nem como buscar financiamento para isso. E aí é aquela questão você falou da vontade, mas assim, da visão, né, da escolha, né? Eu vou atuar nesta área, eu vou priorizar isso, eu vou investir nisso. Porque às vezes o gestor ele está investindo em uma outra área que às vezes é importante também, mas não vai alavancar tanto, né? Eu sempre cito aqui que Sete Lagoas, eu acho que se a gente já tivesse feito aqui, desde quando se falou, coisas que trouxesse pessoas de outras regiões para cá, né, vamos dizer, por exemplo, dos eventos, né? Se a gente tivesse o centro de convenções aqui, a gente traria pessoas que estariam indo, por exemplo, para Belo Horizonte, para uma convenção para vir para cá. Eu lembro que você participava uma vez de uma convenção na área da saúde, e eu ficava pensando assim, era engraçado, né, que isso era uma coisa que poderia acontecer aqui. O cara desceria ali em Confins, vindo de qualquer lugar do Brasil, poderia vir para cá. Às vezes ele nem precisava de ir para uma convenção em Belo Horizonte, poderia ser feito aqui. Por quê? Porque aqui tinha o centro de convenção, né? Mas aí é uma questão de visão, né? Uma questão também de como agir, né? Como a gente falou já várias vezes, né? Fazer uma PPP, porque aí você daria condição de uma empresa explorar alguns anos e depois vinha para o município. Então, assim, é uma questão de visão mesmo, né, Gilson? Sem dúvida alguma. Sete Lagoas, por exemplo, eu falo de Sete Lagoas e falo de Códesburgo, né? É tudo junto, turismo não tem como dissociar Lagoa Santa e tal. Nós já temos um excelente parque hoteleiro, né? Nós temos muitos hotéis, dezenas de hotéis, tem o Grupo AI que está tentando se organizar aí, mas, por exemplo, como não houve um planejamento bem específico, poucos hotéis de Sete Lagoas hoje têm piscina, né? Então isso tem que ser repensado. Por quê? Porque a temperatura a cada ano que passa aumenta mais. Então aquela família que está lá em Belo Horizonte dentro de um apartamento a semana inteira, ela vai preferir ir para a Serra do Cipó do que vir para cá, porque na Serra do Cipó ela tem essa possibilidade, não é, de fazer ali o seu lazer com água. Então, isso que eu falo, é o planejamento, né? Isso tem que ser feito, mas o poder público, ele tem que, eu falo isso muito com o prefeito do Ilho, nós temos que ter uma priorização também do turismo. A gente fica priorizando os serviços mais essenciais, né, público, como a saúde, a educação, e vai, e parece que é uma coisa que fica deslizando. Mas é inconcebível, por exemplo, uma cidade desse tamanho como Sete Lagoas, com tantas atrações, não ter feito ainda um grande inventário turístico, né? Isso tem organismos bem capacitados como o SEBRAE para fazer isso, né? Segundo ponto, é um absurdo nós não termos um órgão forte de turismo, um órgão forte, com pessoas capacitadas, com pessoas competentes, né, para desenvolver esses projetos. Mas eu tenho muita esperança que isso possa acontecer ainda nesse mandato do prefeito do Ilho. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita, né, Gilson? Só que, como a gente disse, são as prioridades também que vêm acontecendo. Só que tem certas prioridades que, se você for pensar só em corrigir o problema, né, em vez de prevenir o problema também, porque eu cito alguns detalhes, por exemplo, como a sociedade de classe mais baixa. Você tem aí ao redor da cidade, né, vários bairros com pessoas com bastante vulnerabilidade, famílias, né, com dificuldades. Aí você tem as crianças, os jovens que vão sendo desfavorecidos, né? Você leva esses meninos para a escola, eles não sabem nem ler e escrever direito, né? Aí, se tivesse programas sociais mais fortes, talvez eles estivessem mais envolvidos, né? Iam se desenvolvendo desde criança, e a hora que chegasse uma certa idade já precisava só de um alavancão para ser um bom cidadão, né? Mas não, desde pequeno vai tendo muita dificuldade.
E aí o que acontece? Na hora que chega numa certa idade, corre até o risco de ir para um caminho errado. Então é uma questão muito complexa, né? Mas é preciso que nós que temos o mandato, né, os agentes políticos, né, o prefeito, o vice, os vereadores, os servidores públicos, né, que gerenciam, e a própria sociedade, tomemos decisões, não é? É evidente que tem grandes prioridades em Sete Lagoas, como, por exemplo, o nosso piso asfáltico. Nosso piso é horroroso. O que se tem que fazer nessa cidade é trocar tudo. Né? Você vai em cidades do interior de São Paulo, né? É uma outra estrutura de pavimentação. Né? Então, isso é uma prioridade. Agora, o prefeito anunciou a construção, através de uma PPP, né? O projeto é que não vai ali despender de dinheiro público, de um centro administrativo, onde vai juntar todas as unidades, né? Todas as secretarias, todas as referências, ainda vai ter outros serviços e um estacionamento mais fácil, né? Então isso é fundamental, é um projeto muito importante para nós, porque ele vai economizar dinheiro. Hoje nós pagamos um absurdo de aluguéis, né? Então isso é ruim para o município, que falta dinheiro em outras áreas. Então você tem essas prioridades, como eu acabei de falar, do turismo. Tem que ter um projeto turístico, não é mais possível isso. Não é um projeto assim para ser executado mês que vem, não, um projeto de longo prazo, né? Um projeto que vai se fazer para durante 20 anos, 30 anos, é coisa séria, com órgãos sérios, empresas sérias, isso tem que fazer. Mas ao mesmo tempo, você tem que cuidar do dia a dia, né? Nós temos problemas gravíssimos da educação com relação, por exemplo, à estrutura física, né? Hoje nós estamos buscando nossas crianças, nossos estudantes lá da Cidade de Deus, levando para a escola técnica de ônibus, é coisa absurda. Nós temos 5 creches que precisam ser concluídas, né? Nós temos milhares de crianças fora das creches, né? Então isso é muito pontual. Nós temos as unidades de saúde também que têm sido muito melhoradas, né? Como a UBS Nossa Senhora das Graças, né? Que foi concluída. Mas nós temos problema, por exemplo, na UPA, né? Com o tempo de espera. Nós temos problema do PA Belo Vale agora com relação à falta de pediatra, né? E nós ficamos aí nessa expectativa boa do Hospital Regional. Eu acho que o Hospital Regional é formidável, eu acho que é fantástico, né? E não vai depender muito de dinheiro público, porque o dinheiro é daquele acordo da Vale do Rio Doce com relação à tragédia de Brumadinho. Mas, ao mesmo tempo, Santiago, nós temos que fazer um novo modelo de saúde, né? Desde que eu cheguei aqui em Sete Lagoas e fui recebido como um filho, sou cidadão honorário daqui, né? Nasci em Cosburgo, sou cidadão honorário. Depois eu fui convidado, aceitei entrar na vida pública novamente há 5 anos. A gente fala de um instrumento da saúde que é primário, que é o prontuário virtual. O que é isso? É um sistema de computador que você chega em qualquer unidade de saúde, está lá todos os seus dados. A gente não consegue implantar isso, né? Então, quer dizer, não tem como dissociar as coisas. Então, você tem que trabalhar no dia a dia com as prioridades imediatas e com as prioridades de longo prazo. Justamente. Ô Gilson, você falou aí, eu fiquei imaginando aqui, né? Na verdade, a gente vive andando o carro e trocando o pneu ao mesmo tempo, né? Parece que é mais ou menos isso, né? Exato. O pneu furou, mas não pode parar e tem que continuar andando, né? Eu queria que você fizesse um resumo básico, assim, sobre a sua carreira política, né? Qual foi a época que você veio como prefeito, depois você tem 5 anos que você falou aí, está como vereador em Sete Lagoas? Na verdade, 5 anos e 7 meses. 7 meses, né? Que eu comecei. Você foi prefeito foi quando? Em 99 comecei, depois tive um outro mandato, né? Mas minha carreira política, ela vem de longe, porque o meu grande sonho, né? Quando eu estudava lá em Codesburg, eu tenho uma grande honra também de ter estudado sempre em escolas públicas, né? Eu nunca tive acesso à escola particular, né? Minha família não tinha como bancar isso. E depois até tive a oportunidade de ingressar em faculdades em outras cidades, em Belo Horizonte também, mas eu queria a UFMG, né? Pela história
eu sabia da UFMG, dos grandes nomes da Faculdade de Direito da UFMG. E Deus me abençoou que eu fui aprovado no vestibular, que era muito difícil. Na época, era mais ou menos 30 por cada vaga, né? 30 candidatos por vaga. Então, Deus me abençoou, eu tive uma classificação fantástica, né? E aí comecei lá essa gestão política minha. Por quê? Porque no primeiro dia de faculdade, já tinha uma greve, né? E aí eu tive ali a oportunidade de conviver, né, com meus colegas. Depois fui presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena. E durante os 5 anos que eu passei na Faculdade de Direito da UFMG, eu era sempre chamado para discutir a questão do currículo, né, de horário, né? A minha iniciação política mesmo foi dentro da faculdade, como tantos outros homens, né, mineiros, brasileiros que estudaram ali na Faculdade de Direito da UFMG, né? Depois de Codesburgo, eu fui convidado pelo ex-prefeito Ladu, meu amigo, né, faleceu recentemente, mas teve 5 mandatos lá em Codesburgo, né? É uma referência em política em Minas Gerais também. Eu tinha 26 anos, ele falou assim: menino, me chamaram de menino, você vai ser meu candidato a prefeito. Eu tomei um susto, eu me lembro muito bem desse dia, né? Mas aceitei o desafio, né? E é evidente que as pessoas têm um certo bairrismo com relação a isso, porque o menino é pobre, né? Meu pai era um pequeno sitiante, a gente tinha uma pequena fazenda em São José das Lajes. Minha mãe, ela lavava roupa para os outros, né, lavadeira. Na minha infância eu comecei a trabalhar na roça com 6 anos de idade, lá na Fazenda do Barreiro, na Fazendinha do Barreiro. Eu tocava boi no engenho, né, eu ajudava a plantar o milho, o feijão, eu colhia, eu pegava meu cavalinho, que eu lembro até hoje dele, ia para a aula lá em São José das Lajes com 7 anos de idade, sozinho. Eu andava 5 quilômetros de cavalo, passava dentro do Ribeirão do Onça para ir lá. E depois eu fui para Codesburgo e atuei também na agricultura. Eu plantava quiabo, vendia nas portas, eu plantava inhame, vendia, né? Depois eu trabalhei no eucalipto, eu ajudei a plantar eucalipto durante 1 ano, né? Eucalipto aqui, lá da região da Lagoa Bonita. Depois eu tive a felicidade de ir para a Gruta do Maquiné também, fui guia turístico, né? Onde eu pude fazer até hoje. Eu tenho grandes amigos no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, daquela época da Gruta do Maquiné, né, que eu era o guia daquelas discussões. Antigamente tinha muitos ônibus, né, e ali eu fiquei conhecendo muitas pessoas nesse país, que até hoje me deu essa amizade. Então, quer dizer, eu estou há 40 anos, eu tenho 60 anos de idade, eu estou há 40 anos nessa luta política, né, e creio que Deus me abençoou, né, me deu muitas vitórias, né. Eu falo que eu disputei 6 eleições, ganhei 4 eleições, e sempre pude assim fazer alguma coisa de resultado, né? Política tem que ser resultado, política você tem que ter um objetivo, né? Então, para mim é uma grande felicidade aí ter atuado esses longos anos aí na vida política. Aqui em Sete Lagoas, como vereador, o seu foco de atuação principal é qual? Eu tenho uma grande missão aqui em Sete Lagoas. Eu sou o presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social há 5 anos e meio. Olha, mas eu sou contrário a isso. Eu acho que tem que ter renovação, tem que ter oxigenação. Mas na última eleição da comissão, que é votada na Câmara, eles não deixaram eu sair, né? Eu sempre ajudei o prefeito Leone na administração, ajudei o prefeito do Ilho, mas eu sou muito contestador. Eu acho que essa forma de eu ser contestador ajuda a administração, não é? Eu cobro efetivamente, tanto é que uns ex-gerentes da saúde me tratavam como ferrinho de dentista. Porque você tem que cobrar, não é? Cobrar que a população tenha atendimento, que tenha qualidade. E aí, essa comissão teve uma atuação importante na pandemia, porque a gente viu a quantidade de pessoas, milhares de pessoas tiveram dificuldade até com comida, né, com alimentos. Nós cobrava muito da Secretaria de Assistência Social. Depois, na saúde também, a gente acompanhou muito de perto essa questão da vacinação, essa questão da aparelhagem, né, do Hospital Municipal, da UPA, para atender as pessoas com Covid. A gente está lutando aí muito pelas cirurgias, né,
pela alta demanda reprimida de cirurgias, tanto é que agora a prefeitura disponibilizou 1.200 cirurgias de catarata lá na Core. Então, quer dizer, me dá muita satisfação, né? É muito trabalhoso, né? Meu telefone, ele toca todos os dias, todas as horas, né? Com gente que está lá na porta da UPA, com gente que está precisando de cirurgia, com gente... Mas eu acho que é a minha função, né? E eu falo que o salário de vereador em Sete Lagoas é muito bom, né? Então, realmente, você tem que trabalhar, né? Você tem que dar. Com relação ao meio ambiente, aí sim, eu acho que meu sonho é que Sete Lagoas se torne uma cidade sustentável, se torne uma cidade inteligente. E nós não conseguimos ainda. Né? Eu estou há algum tempo, talvez 2 ou 3 anos, tentando, né, convencer ali o município a fazer um grande projeto ambiental. O que é isso? Seria a total recuperação do meio ambiente no município inteiro, né? Desde lá da conservação das nascentes, são fundamentais, do cercamento das APPs, do encascalhamento lá dos morros que tem na zona rural, né? E a gente fica assim meio às vezes sentindo impotente, porque eu indiquei o caminho, né? O IBAMA tem R$1 bilhão para ser destinado a projetos ambientais. E eu não consegui ainda, eu sei disso há 2 anos. Eu já fui no IBAMA em Brasília 3 vezes, né? Eu tenho amigos no IBAMA, né? Mas eu preciso do projeto, eu não consegui. Mas, ao mesmo tempo, Santiago, eu tenho uma grande felicidade de ter em Sete Lagoas pessoas que têm a consciência ambiental. Olha, são centenas, talvez milhares de pessoas que têm essa consciência. Eu destaco ali aqueles moradores ali da APA do Marinheiro e do Machado, né? Da Esplanada do Moinho, né? Aqueles fazendeiros ali que nós criamos, tivemos a felicidade, eu ajudei um pouco, com os profissionais da prefeitura, com os moradores, com os fazendeiros, essas 2 APAs, né? Da Marinheiro e do Machado. Então, isso foi um grande legado. Isso é fundamental para o futuro de Sete Lagoas, né? A segurança hídrica, ela tem que ser pensada todos os dias, né? Nós temos milhares de exemplos aí que está mudando o clima, está aumentando a temperatura, que a água está ficando escassa. Nós temos cidades hoje que têm racionamento de água. Então, Sete Lagoas hoje, nós temos um problema com o nosso lençol freático, nosso reservatório de água, que ele é muito baixo, né? Isso é um estudo de 2013, o estudo está desatualizado, que tem que ser feito outro, tem quase 10 anos, tem que se fazer de novo, mas é um estudo caro, mas se não pagar, não faz. E aí nós temos o abastecimento de água, que é fundamental, metade, praticamente, oriundo de poços artesianos, né, que tira a água do subsolo, e metade do Rio das Velhas. Mas se não houver, não é, esse projeto, essa ação, né, de recomposição do nosso lençol freático, daqui a 5, 10 anos, nós vamos ter problema de abastecimento de água. Né? Ainda temos a fragilidade do Rio das Velhas, né? Eu falo que o Rio das Velhas é abençoado, mas ele é frágil. Por quê? Porque não depende só de nós. Ele não nasce em Sete Lagoas, ele nasce depois de Belo Horizonte, e ao longo dele tem várias cidades, tem várias indústrias. Já pensou se contamina esse rio? Já pensou se baixa a vazão do Rio das Velhas e a gente não consegue mais captar lá na ETA? Já 50% da cidade vai ficar sem água praticamente, né? Então nós tínhamos que tomar essa decisão. E lá são mais de 500 hectares, naquela região ali, indo para a Fazenda Velha, que metade é mata nativa. E no início nós tivemos uma grande dificuldade, nós fizemos várias oficinas em comunidades, em fazendas, e falar para aquele proprietário da fazenda que ninguém queria tomar a terra dele, né? Nós queríamos que fizesse esse projeto ambiental, como foi feito, e aí todo mundo aceitou, foi unanimidade, a gente fica muito feliz com isso. Nós tivemos efetivamente algumas dificuldades com alguns especuladores imobiliários, né? Isso é normal, porque essa guerra de mercado eu entendo como normal,
Porque naquele momento todo mundo decidiu na audiência pública que era necessário fazer unidades, lotes, né, de 1.000 metros, mínimo. E aí alguns empresários queriam que se reduzisse isso para 500 metros, 400 metros, e nós não aceitamos, porque é fundamental isso. Por quê? Para captar a água. Aquela região é a região onde tem mais dolinas, né, que é exatamente aquelas cavidades naturais para captação de água, para recomposição do nosso lençol freático. Então eu tenho muita satisfação de ter participado desse processo da criação da APA, do Marinheiro e do Machado, junto com um monte de gente aí, a Embrapa, né, Ematem, várias pessoas e órgãos que participaram daquele processo. Falta muito ainda, porque não basta você criar uma APA, nós temos 5 APAs em 7 lagoas. Não basta você criar a APA e deixar lá, porque vai acabar, né, o meio ambiente. Então é preciso fazer o plano de manejo, é um negócio que está muito atrasado, nós precisamos fazer o plano de manejo. O meio ambiente, eu gosto muito de falar isso, né, porque eu reconheço 2 pessoas que gostam do meio ambiente, só que tem o ecologista e o ambientalista, né? O ecologista é aquele radical, aquele que, se tiver uma abelha lá, não pode construir a usina hidrelétrica, né? O ambientalista, é exatamente o que eu acho que eu sou, né? É aquele que quer conviver com o meio ambiente, né? E não tem ninguém melhor para cuidar do meio ambiente do que o proprietário da terra, aquele que mora lá, aquele que tira o seu sustento de lá, né? Nós temos que avançar muito, nós temos discutido muito a coleta seletiva, que para nós também está muito atrasado, o percentual que se faz na cidade é muito pequeno, mas é aquilo que eu te falei, né? Você é uma luta. Atuando nessa área aí, sobre esses abalos aí, esses tremores da cidade, você acompanhou? Muito, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente, fui obrigado, né? Minha responsabilidade é acompanhar. Nós trouxemos aqui grandes especialistas, né, da UFMG, da USP, da UNB, da Unimontes de Montes Claros, né? E a conclusão que se chegou que realmente é decorrente da formação rochosa do nosso subsolo, né? Então isso se concluiu. Efetivamente, né, isso eu quero deixar aqui para a população, nós temos que acompanhar mais, nós temos que investigar mais. A princípio eu até abri um inquérito, mas nós na Câmara, nós tínhamos até, isso foi no dia 8 de junho, essa reunião. Aí eu tinha convocado uma reunião para o dia 8 de julho, mas a Secretaria do Meio Ambiente também montou uma força-tarefa, né? E no dia 7 de julho eles não tinham ainda o resultado. Eu estou aguardando, até falei com o secretário, esse relatório para mim designar uma outra reunião imediatamente para a gente esclarecer isso, a informação à população. Faltou isso. Faltou notas oficiais, eu acho que faltou. Nós temos que dar a mão palmatória, né? Lógico, não. E toda hora alguém me fala, ô vereador, ô Gilson, esses tremores podem ser decorrente das explosões de empresas, né? Eu procurei as empresas foram na reunião, né? Todas elas, as minerações, a Cimento Brenan prestou toda a assessoria que nós precisávamos saber, assim, como é que era o processo de produção deles, né? Então, hoje o que se estabeleceu é que esses tremores têm a ver com a questão da formação geológica do nosso subsolo, né? Esse estudo de 2013, né, hidrogeológico, muito importante, ele pediu que se fizesse algumas providências que não foram feitas, né? Então isso também agora nós estamos discutindo. Tá? Quer dizer, né, a fatura está vindo agora, né? A fatura está vindo agora. E efetivamente, esses tremores assustam a população, e tem que assustar mesmo, não é? E graças a Deus não teve ainda nenhum episódio mais grave, como cair uma casa, né? Deus vai abençoar que isso não vai acontecer. Mas nós temos a responsabilidade de buscar aí o que está acontecendo. O que tem que ser feito é investimento. Nós temos que instalar sismógrafo, né? Nós temos que fazer investimento. Se não fazer investimento, nós podemos conviver com isso por muitos anos. E até para ter um raio-x da situação todas as vezes que acontecer. Exatamente. Né? Gilson, falando da Câmara de Vereadores, alguém me disse que você fazia parte da mesa diretora, e parece que você
você entregou o cargo, algo assim, ou você não faz parte? Qual que é o motivo? Mas primeiro eu preciso falar um negócio do meio ambiente também importante, que é a questão que eu estou atuando agora, né? Eu estive em reuniões ontem, vou participar amanhã, que é a poluição das siderúrgicas. Ah, tá. Do bairro Boa Vista, Barra de Fátima, Barra de São João, Barreiro, Eldorado, né? Que é um negócio que a gente fica assim também, né? Como se fosse empurrando uma locomotiva, né? Então ontem eu estive... Não é só lá não, aqui também. Aqui também, né? Aqui o pó preto é terrível. E aí nós estivemos lá nas siderúrgicas, em duas, eu vou em outra amanhã, me explicaram todo o processo, não é? Muito interessados também em dialogar com a população, né? A indústria, gente, é fundamental para a gente. A indústria gera emprego, a indústria gera renda, a indústria gera impostos, né? Então a indústria é fundamental para nós, né? Nós temos que cuidar do parque industrial, mas nós temos também que cuidar da questão do meio ambiente e da saúde que decorre disso, né? Então nós estamos muito envolvidos nessa questão, né, dessa discussão. É meio absurdo assim, né? Porque, por exemplo, uma siderúrgica aqui do Boa Vista, você sabe que o município não tem quase nenhuma influência na fiscalização? A fiscalização é toda estadual, né? É meio absurdo, acho que tem que mudar isso, não é? Nós temos que fiscalizar também, né? Isso é fundamental para a produção, para o processo de produção. Então, eu queria também deixar isso aqui bem pontuado, essa preocupação nossa em resolver essa questão. E parece simples, né? Coloca filtro, mas já tem os filtros, né? Mas não consegue deter todas as partículas, né? Uhum. E aí, partícula vegetal, evidentemente, faz mal à saúde, né, decorrente do carvão e tal. Ainda tem a partícula do minério, né? Então é muito grave isso. Nós vamos tentar resolver isso. Que bom, porque a gente sofre muito com isso. Sim, né? Sim. Aquela poeirinha preta é terrível, né? E é todo dia. Verdade. Esse aqui é o problema. Vamos falar sobre a questão sua na mesa diretora? Sim, eu era primeiro vice-presidente da Câmara, mas como eu sou contra a reeleição na Câmara, eu acho que tem que oxigenar. Inclusive teve até uma votação recente, né, sobre esse processo. Foi, agora recentemente, na última reunião. E aí a maioria não precisava de 12 votos, só teve 9 que entendia que isso é fundamental. Mas eu acho que tem que oxigenar, entendeu? Eu sou a favor do mandato na Câmara de ser de 1 ano, sem reeleição. Oxigenar, para todos terem oportunidade. Né? Então, eu tomei essa... Se você tem 17 vereadores, se você não pode acreditar na eficiência dos vereadores que estão ali, quer dizer, fica estranho, né? Eu vou ficar com 17 vereadores e sempre só ele como presidente, né? No início dessa gestão... Não que eu esteja diminuindo, né? Igual, por exemplo, Caramelo ficou 4 anos, né? Exato. O pastor Alcides é o atual, deve querer se reeleger, mas assim, eu acho que pelo número de vereadores, pela experiência que vocês têm, né? Sim, é importante isso, né? Eu acho que seria até mais democrático. Na verdade, o meu conceito de vida, apesar de ser meio contraditório, porque eu não tive como não aceitar me reeleger vereador, eu sou contra a reeleição em todos os níveis. Entendeu? Eu acho que de presidente da República a vereador não deveria existir reeleição. Eu também acho que deveria ser só um mandato, talvez até aquela ideia de 5 anos Isso, Então a Câmara foi isso, eu tomei essa iniciativa por conta própria, eu vou dar oportunidade para outro, né? Eu fui até, na época que a gente estava discutindo a questão da formação da atual mesa da Câmara, eu fui cogitado para ser presidente, né? Eu nunca quis ser presidente, mas eu aceitei a ideia e fomos discutindo. E quando eu fui falar, né, para a base, né? A base do prefeito que estava se reunindo. Eu fiz uma proposta seguinte: olha, se eu for eleito presidente da Câmara de Sete Lagoas, nós somos 5 integrantes da mesa. Então vai haver um rodízio. A cada sessão um vai presidir. Né, alguns tomaram um susto, mas eu sou assim, eu acho que a política tem que ser muito aberta, assim, eu não vejo... A política sempre tem que ser moderna, né, isso tem de ficar assim muito enraizado, né, nós temos que abrir, nós temos que avançar. Mas o poder, ele emana. Ele é muito sobe a cabeça. Sobe, né? Ô Gilson, novidade aí interessante, você como pré-candidato a deputado federal,
Queria que você falasse um pouco disso, o que aconteceu, que você decidiu a ir por esse caminho, né? Qual que é a sua previsão, né? Qual que é a pretensão também, caso você consiga ser eleito como deputado federal, que seria muito bom para todos nós, né? Eu demorei 1 ano para tomar essa decisão, né? Eu ano passado, em maio do ano passado, né, eu sou da Executiva Estadual de Solidariedade, me chamou, a executiva, e falou, olha, nós precisamos de você como pré-candidato a deputado. Eu falei, olha, é uma hipótese que eu não penso, mas se eu optar, eu quero ser pré-candidato a deputado federal. Por quê? Porque eu entendo que a nossa região está órfã em Brasília. Eu entendo também, tenho conhecimento muito disso, que os principais recursos estão em Brasília, né? Não é no Estado, né? O nosso governador agora, graças a Deus, colocou em dia o pagamento do servidor, mas nós tivemos muitos anos aí com pagamento parcelado, atrasado. Você vê que o Estado não tinha nem dinheiro para pagar o servidor, que é a primeira prioridade, vai ter dinheiro para investir. E aí eu fui discutindo essa questão com amigos, né, com aliados, outras cidades. Eu pedi para discutir com a Executiva Nacional do Partido, eu tive 2 reuniões com a Executiva Nacional do Partido, e fui avaliando, né, porque também eu não estou mais na época de aventura, né, eu não tenho mais acho que eu não tenho mais direito, né, de entrar numa aventura. E em maio, né, com tudo que estava acontecendo, com o fim das filiações partidárias, porque o que acontecia muito é que no final entrava muita gente no partido, e aí, né, eu avaliei cada nome, e como eu entendi, né, que eu tenho chance de me eleger deputado federal, eu aceitei essa luta, né? É uma luta, né? Estou andando, já estou me organizando, eu trabalho como advogado em 450 cidades desse estado, né? Então, há essa possibilidade, né, de Deus me abençoar e me eleger deputado federal. E sou pré-candidato, né? Não posso pedir voto ainda, posso pedir apoio, né? Eu peço apoio, mas é uma decisão difícil, porque é algo grande, né? E na vida, tudo que você vai fazer, evidentemente isso é natural do ser humano, tem quem fica do seu lado e quem fica contra, aí vem, né, críticas e tal. Mas a gente é homem público, né? Estou nisso há 40 anos, a gente tem que estar sujeito a essas críticas. Ô Gilson, a gente sabe que você faz parte, né, do grupo do prefeito, sim, né, do de Castro, que é o grupo que foi eleito aí. E a gente tem visto aí um número muito grande de pré-candidatos, né? Só para deputado federal, no caso, vocês têm 3, né? Você, o Janderson e o Dr. Eudes, sim, né? Ainda temos aí o Márcio Reinaldo, que voltou, tem, parece que o Júnior Souza, e mais aí eu acho que uns 4 ou 5 para federal. Como é que você vê, que você enxerga a questão aqui? O seu corte é pequeno para você se eleger no Solidariedade? Como é que está isso? Como é que está a sua matemática nesse sentido aí? Primeiro, essa questão de ter muito candidato, eu acho que é uma questão que tem que ser ultrapassada, porque todos aqueles que têm as condições legais podem ser candidatos, né? O ex-deputado Márcio Reinaldo foi um grande deputado para Sete Lagoas, sempre que eu posso eu falo isso, né? É uma pessoa que ajudou muito Sete Lagoas, né? O doutor Eudes também tem uma vida política aí de anos, também grande trabalho realizado, né? O meu colega Janderson também entrou como vereador, agora também está entusiasmado. O que eu sei de outro é o Júnior Souza também, é atuante, né? Principalmente na rede social, né? Todos têm direito. Agora, é preciso avaliar a questão de logística, não é? O meu partido, nós temos um deputado federal, que é o deputado Zé Silva, que possivelmente vai passar dos 150 mil votos, porque ele trabalha muito. Eu considero o melhor deputado do Brasil, deputado federal Zé Silva. E aí nós temos uma chapa boa de 54 nomes, e aí eu avalio que com o apoiamento que eu tenho nas cidades onde eu trabalho, com
o apoiamento que eu tenho em Contagem, em Montes Claros, no Triângulo e no Vale do Jequitinhonha, eu vou conseguir chegar aos 60 mil votos, que é a minha nota de corte, né? E cada um faz a sua matemática lá dos outros candidatos. Mas nesse momento, a gente tem conversado muito com a sociedade, muitas pessoas acham que hoje eu teria mais condição de me eleger por Sete Lagoas, exatamente porque o meu partido, eu vou disputar a eleição com um único concorrente que eles avaliam, porque eleição a gente nunca sabe, abre as urnas, né? Então, uma eleição para deputado federal, que é uma coisa fantástica, assim, né? É um cargo de muita importância, de muita responsabilidade, porque são só 53 que representam Minas Gerais. Se disputar a eleição com único concorrente, eu acho que é uma oportunidade grande, né? Então, a gente trabalha para ter 60 mil votos. Eu tenho várias dobradas, perto de 8 já, com deputados estaduais, inclusive daqui. Mas eu posso, dependendo desse concorrente meu, baixar bem essa margem de votação. Aqui no caso você dobraria com algum de Sete Lagoas? Eu tenho uma dobrada com o Matheus Mendes em outras cidades, não aqui, né? Porque aqui, mas e aqui? Aqui eu tenho um compromisso com o deputado Inácio Franco, que é um deputado já com 3 mandatos e é do Partido Verde, né? Da comissão lá da Assembleia Legislativa, já é uma pessoa que eu já faço um trabalho há bastante tempo. Certo. Até é bom lembrar aqui do que eu falei no outro programa também, né, porque não é só a condição de votar em candidatos de Sete Lagoas, porque a maioria dos candidatos de Sete Lagoas estão dobrando com alguém de fora. Não, então, me perdoe. Tem que ficar atento a isso. Né? Porque a gente fez uma campanha inicial falando vote somente em candidatos de Sete Lagoas. Então, mas eu tenho outras dobradas aqui. Ela é importante, né? Eu tenho outras dobradas aqui, né? Eu tenho Geraldinho do Barreiro também, né? Eu tenho o Bicudo. Vai ser candidato a deputado estadual. Eu tenho o Bicudo aqui do Nova Cidade, que é um cara que tem uma frente de influência muito grande no estado e no Brasil, porque o Bicudo, ele é atleta da sinuca, tem isso como profissão, né? E tem uma legião de apaixonados pela sinuca. Então, por enquanto, em Sete Lagoas são essas 3 dobradas, né? Que é o Matheus Mendes, o Bicudo e o Geraldinho do Barreiro, sendo que o Matheus Mendes também não pode dobrar comigo aqui, que ele tem um compromisso, né, com um pré-candidato do partido dele. A gente tem falado muito sobre a estruturação toda dos pré-candidatos de Sete Lagoas e com relação ao grupo também da prefeitura, né, da administração. Você vai ter o apoio do prefeito? Sim, tem o apoio do prefeito Duílio, eu sou da base do prefeito Duílio. Estou com o Duílio desde a campanha, desde antes da administração dele. Já apanhei muito junto com ele, já apanhamos todo dia junto. O prefeito, ele fala com a gente que ele gostaria que tivesse saído um candidato só do grupo. Mas como são 3, ele vai apoiar todos os 3. Ah, tá. Então é uma eleição diferente essa. Eu acredito, né? Sim. Pelo formato que a gente está vendo, né? Sim. A prefeitura, no caso... Anteriormente, ela apoiou o próprio candidato, que era o Duílio. Sim. Né? Sim. Que era um só. Agora o Duílio apoiando 3. Assim, mas eu falo 3 porque eu me decidi e eu tenho a garantia da minha vaga. Eu acredito também que os outros 2 têm também. Também. Né? A chapa, porque não teve a convenção ainda. Mas eu acho que, com o caminhar da campanha também, pode haver alguma adesão à minha candidatura. Eu vejo isso como natural, não é? Porque é só pesquisar, eu estou realmente avançando, estou em várias cidades, e quem sabe no final aí da campanha eu posso ser o único candidato do governo de Sete Lagoas, né? Mas lembrando que todos têm mesmo direito a concorrer. Né? Lógico, isso aí é para todos, né? Isso aí não tem, isso é indiscutível, né, gente? Sim. O direito é de todos. Se tiver tudo certinho, né, que também não é fácil, né, Gilson? Não é fácil uma candidatura. Ô Gilson, a gente vê a evolução aí do processo político todo. A nível estadual, você vai estar com quem? Não, o meu partido não decidiu ainda, não. A nível nacional, meu partido é um partido de esquerda, mas liberou. Né? Você pode apoiar qualquer candidato a presidente da República. Mas a nível estadual, nós estaremos reunidos, eu sou do Executivo Estadual,
dia 28, 29 e 30. Nós teremos 3 dias para discussão sobre essa questão de apoiamento. E nacional, você já tem? Não, ainda não. Por exemplo, o deputado federal Zé Silva, né, que é do presidente do meu partido de Minas Gerais, apoia o presidente Bolsonaro, né? A gente está discutindo isso com as bases, né? Eu tenho uma dobrada importante em Contagem, com um grupo grande lá, o deputado do pré-candidato Elinho, do PDT, a gente está discutindo. A gente está discutindo com o doutor Ricardo, lá de Ituiutaba, também, que é um médico muito capacitado, candidato do meu partido. A gente está discutindo uma dobrada que eu tenho no Jequitinhonha, que eu espero ver uma votação boa de lá. E eu tenho um companheiro lá que chama Sargento Nixon, da Polícia Militar, de Águas Vermelhas, né, tem muita influência no Vale todo do Jequitinhonha. Então, estamos amadurecendo. Agora precisa de muita estrutura para uma campanha, né, Gilson? Porque está muito... mas não há mais aquelas campanhas, né, milionárias. Tem as campanhas milionárias, mas não é o normal. Hoje eu, por exemplo, não tenho dinheiro para gastar mas o fundo partidário vai ser disponibilizado um pouco para mim. Então é com esse fundo que eu pretendo fazer a campanha. Ô Gilson, sendo eleito, qual seria a prioridade sua? Primeiro, representar Sete Lagoas, região e Minas Gerais de forma efetiva. O que eu falo efetiva? Não adianta também você ir para Brasília e ficar lá no plenário da Câmara, né? Se Deus abençoar com a minha eleição, eu vou trabalhar 24 horas nos ministérios, nos órgãos internacionais, né? A grande função, né, porque o deputado federal ele tem que fiscalizar e legislar, é evidente, se tem, né? Você tem que fiscalizar o governo, né? Os órgãos do governo, você tem que apresentar leis que façam políticas públicas efetivas. Mas também, isso não tem como negar, você tem a missão de trazer recursos, né? E aqui nós temos muita coisa para trazer recursos, mas é muita coisa para fazer, principalmente com relação a esse asfalto velho, com relação à drenagem de água de chuva, né? Com relação a essa recomposição do meio ambiente que eu te falei e com relação à geração de renda e emprego. Nós temos que... Eu acho que esse Auxílio Brasil de R$600 é fantástico, ajuda as pessoas que precisam, mas nós temos que ensinar as pessoas, né? Nós temos que montar as cooperativas. Então esse vai ser o meu trabalho. Entendi. Lógico que, como você disse, os recursos estão lá. Se você não tem quem vai lá, faça um bom projeto, busque, procure para saber onde que está esse recurso, ele não vai vir. Sim, sim, não vai. E principalmente se tem deputados em outras cidades, a tendência desse recurso ir para outras cidades. Por isso a importância, né? Eu acho que destacar também essa importância do deputado federal sempre foi algo que a gente tentou fazer aqui, né? Mas a gente precisa de evoluir nela, né? Sete Lagoas precisa de voltar à sua força política, né, Gilson? Eu acho que, de certa forma, a gente tem uma força, mas ela não é tão forte como já foi antes, né? É verdade. A gente já chegou a ter 2 deputados, né? Tem um vácuo, né? Tem um vácuo, né? Lá em Brasília que precisa ser preenchido. E eu espero que seja... Como você falou, você fez um estudo, né, sobre a questão dos recursos. No Estado não tem tanto recurso como você tem em Brasília. Não tem, porque a Constituição de 88, né, que foi considerada a Constituição cidadã, o Ulisses Guimarães foi o grande menestrel ali, ela valorizou sim os direitos humanos, foi importante, mas a distribuição dos tributos ficou muito desigual. 70% hoje vai para Brasília, e só fica 30% nos estados e municípios, e as atribuições com educação, saúde e segurança ficaram todos com os municípios. Então, a função é essa, legislar e fiscalizar, mas principalmente descobrir recursos, né? Nós temos obras importantes aqui para fazer, eu não vou longe não, né? A 381 está sendo duplicada, mas essa 424, isso... né? Há quanto tempo fica... Foi vendida, né? Foi vendida, mas tomara que vá para frente, porque a 040 também foi e não duplicou. Parou lá no Trevão. O contrato era para duplicar até Brasília, né? Nós temos aqui essa estrada de Sete Lagoas a Araçaí, que está até incluída na questão da Vale, que tem que sair, isso tem que sair. Nós temos a estrada Codesburgo a Santana do Pirapama, que é uma prioridade. Ninguém consegue prometer isso, né? Mas você tem que pelo menos botar na agenda. Você tem que discutir aquilo todo dia com o ministro, você tem que chegar no presidente da República, você tem que trazer o presidente da República aqui, mostrar a ele essas necessidades.
né? Então isso é que tem que ser feito. E o próprio Márcio Reinaldo citou alguns exemplos aqui, né? Da partir do momento que você está lá, que você está fazendo um relacionamento no dia a dia, você cria certas amizades que às vezes para você chegar, por exemplo, no ministério, através de, né, um contato com alguma pessoa, aquilo abre portas, né, muito mais rápido do que uma pessoa que nunca conseguiu chegar naquele lugar. Eu sou discípulo do ex-deputado federal Fernando Diniz, né? Fernando de Corveiro, de Baldim, primo do Ivan Diniz, meu amigo, ex-prefeito de Baldim. E Fernando, ele falava que cavacava os recursos no final de semana em Brasília, porque ele se reunia, fazia um churrasco na casa dele, ia numa reunião, ia num restaurante. Isso tem que ser feito, né? Não é só ali na audiência, marcar uma audiência com o ministro, seu ministro, estou precisando de... Não, você tem que ter essa rede de relacionamento, que é normal. Isso é feito em iniciativa privada, não é? O empresário tem uma rede de iniciativa, uma rede de amigos, de influência, é o relacionamento interpessoal que tem que ser feito também nessa via pública. Tá certo. Ô Gilson, a gente vê que o caminho é difícil, né? Sim, não é fácil. E a gente, né, acompanha você há muito tempo, sei que você é um cara aguerrido, um cara capacitado, e eu acredito que você, como deputado federal, pode sim, eu assim tenho avaliado aqui, gente, as pessoas que colocam o nome, né? Então eu tenho muito falado aqui sobre a questão da pessoa ter condição, primeiro, de colocar o nome, né? De ser um pré-candidato. Segundo, de disputar uma eleição. Você tem relacionamento, você tem serviço prestado, você tem conhecimento, você tem capacidade, você tem como fazer uma campanha, né? Então, assim, tem alguns nomes que não tem nada disso, se coloca o nome simplesmente por concorrer ou por algum objetivo, né? Dentro daquele processo que a gente sabe que existe na eleição. Mas, assim, alguns têm realmente condição, né? Condição mental, condição financeira, condição de conhecimento, né? De experiência, que eu falo que é o know-how, e a gente sabe que é uma pessoa que tem essa condição. Então, assim, eu desejo boa sorte na sua campanha, na sua pré-candidatura, na sua candidatura, e vamos torcer, né, para que você seja eleito, porque a gente precisa desse deputado federal aqui, né? Ou que seja você, ou que seja a volta do Márcio, ou que seja o Euro, ou que seja uma outra pessoa. É importante demais para a nossa cidade. Ou que seja dois, né? Ou que seja três. É uma felicidade se a gente conseguir se eleger. E nós temos aqui potencial para isso. Eu tenho muito medo, tenho feito aquela conta aqui, como você diz aí, que às vezes no final pode ser que fique um só. Sim. É porque, vamos supor, você falou aí de 60 mil votos, né? Sim. Vamos supor que você consiga 40 mil lá fora, né? Sim. Aí fica dependendo de 20 aqui. Sim. Né? Mas aí você teve 10, o outro teve 10, o outro teve 10, o outro teve 10, o outro teve 10, aí quer dizer... Mas é democracia, né? Não, mas por causa de 10 aí você não foi, entendeu? Então, assim, isso é muito triste, isso é uma conta real, né? Então, às vezes, até lá na hora H, quem sabe uma união aí pra gente ir com um nome mais firme, né? Sim. Com a condição maior. Mas é normal isso, né? Eu só vai me dizer que você não aceita. Lógico, eu quero ressaltar essa parceria que eu tenho também com o deputado estadual Inácio Franco, que é um deputado ligado à questão da agricultura, que eu defendo muito também, o produtor tem sofrido muito. É um deputado que foi prefeito de Pará de Minas e um deputado que pensa como eu, que nós temos que desonerar as empresas, desonerar as pessoas. Santiago, 63% do brasileiro está endividado. Isso é por causa dos impostos. Nós temos que achar um caminho para isso, né, a nível nacional e repercutir aqui, a nível estadual. Você vê a gasolina, né? Foi ter vontade política que baixou, não é? Só vontade política, né? Então é isso que nós queremos fazer. A gasolina fica com a impressão assim, né? Que levaram para cima até chegar próximo da eleição para depois abaixar. Eu fico triste com esse tipo de coisa, né? Verdade. Parecendo que é uma construção de alguma coisa para se criar um salvador da pátria próximo da eleição. Isso é terrível, né? Sim. Me desculpe, mas é uma impressão que me dá também, né? Mas assim, você tinha que ter uma cesta básica ali que fosse isenta de imposto, entendeu? Arroz, feijão, macarrão, sei lá, alguma coisa ali que pelo menos para o pobre mesmo pudesse. Não, isso aqui não tem imposto. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que precisa boa
boa fé para fazer essas coisas. Boa né? fé. E igual você falou, tem que ter boa vontade, tem que ter interesse. Se não tiver, não vai acontecer, né? E por isso que a gente fica aqui sempre discutindo política, falando sobre essas coisas para ver se a vida melhora para as pessoas, né? Sim, mas é importante. É importante. Nós temos que discutir, né? Todas as pessoas têm que discutir. Eu às vezes tem dia que eu falo assim, não, estou precisando de aposentar, mas não, eu tenho que cumprir com o meu papel. Sim, lógico. Nesse sentido, né? Com uma entrevista dessa nossa aqui com você, que é muito esclarecedora. Né? A pessoa precisa de conhecer quem é o Gilson Liboreiro. Eu vou votar nele ou não? Por que eu vou votar nele? Exatamente. Né? Então eu acho que é um papel nosso de fazer isso. Exato, né? é importantíssimo o papel. Né? Você principalmente que diz que gosta de imprensa, e a gente sabe que gosta mesmo. Né? E só para encerrar, democrata sobe ou não? Sei que você é fã do democrata. Eu sou torcedor, era do Conselho Deliberativo, depois acharam melhor não ter político no Conselho, entendi perfeitamente, mas ajudo muito até hoje, tenho prazer em ajudar. Nós temos que subir, é importante, a diretoria é muito séria, né? Os profissionais são muito sérios, né? Mas futebol é um jogo, né? Infelizmente. Mas eu estou esperançoso que vai dar tudo certo, né? Porque para Sete Lagoas, para Minas Gerais, é muito importante o democrata na primeira divisão. Com certeza, né? Além de ser uma grande vitrine para a cidade, né? Sim. A gente tem aqui, vamos citar duas coisas que você disse, né? Pará de Minas, né? Você citou o deputado, olha para você ver. Tamanho de Sete Lagoas, Pará de Minas, lá tem um deputado, né? Sim. Vamos citar aí, por exemplo, a Tombense, né? O tamanho da cidade de Tombense, o tamanho de cidade de Sete Lagoas, né? Lá tem um time disputando a Série B. E com possibilidade de chegar na Série A. Então, assim, a gente tem que pensar mais sobre essas coisas. Gilson, eu quero te agradecer, desejar realmente boa sorte na sua campanha, né? E espero que você volte aqui antes, né? Não, eu te agradeço muito e dizer que eu quero discutir com a população, quero discutir com as pessoas, quero saber o que as pessoas pensam, né? Isso é importante para mim nesse processo. É um processo muito pesado, muito desgastante, mas que é bom, é prazeroso, né? A gente fazer uma caminhada dessa, né? Quero te agradecer muito e eu também sou um seu fã pela admiração que você tem com a comunicação, né? Você é um grande defensor da comunicação também. Com certeza. Um abraço para toda a família, viu? Muito obrigado. Família, Gilson tem uma família maravilhosa também, né? Muito obrigado. Vamos lembrar disso. Muito obrigado a você também que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Até o próximo.